E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Então, alunos, muito bom revê-los. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, trabalhando os assuntos concernentes referentes à língua portuguesa, tá bom? Maravilha, então. Para hoje nós temos uma conversa sobre produção textual. Esse primeiro momento é um momento muito importante, porque eu sempre vou resgatar a importância de se trabalhar um texto e as características do texto dentro, naturalmente, daquele gênero textual que nós estamos estudando. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao que nós estamos estudando do livro de atividades de produção textual, porque, como você sabe, nós temos 3 livros de língua portuguesa. Eu sempre oriento os meus alunos antes de cada aula, porque às vezes alguns alunos acabam fazendo uma confusão, e para que essa confusão não venha a acontecer, então eu esclareço direitinho qual livro nós estamos estudando. Hoje, neste momento, nós vamos utilizar o livro de atividades de produção textual. Lembrando o seguinte: nós temos 2 capítulos neste livro. O primeiro capítulo diz respeito ao resumo e o segundo capítulo diz respeito ao artigo de opinião. Isso mesmo, ao artigo de opinião. Aqui, então, no capítulo de número 1, todas as propostas elas estão relacionadas ao gênero textual resumo. Aqui no capítulo de número 2, todas as propostas estão relacionadas ao gênero textual artigo de opinião, certo? Na aula passada, nós trabalhamos a proposta de número 1 sobre o desafio da concisão. E aí eu vou aproveitar, inclusive, para responder algumas perguntas que foram feitas ao longo das últimas aulas, perdão, ao longo da última aula, sobre o resumo especificamente. Nós trabalhamos então aqui esta página, tanto na forma presencial quanto na forma online. É claro que quem está comigo estudando na forma online tem um tempinho mais aprofundado, eu detalho algumas questões que são importantes, e isso não significa que quem está no modo presencial não tem este detalhe. Tem o detalhe, mas como aqui no modo presente, no modo online, perdão, estamos eu e você está assistindo a minha videoaula, então você acaba captando mais informações, que é algo perfeitamente natural em virtude do momento. Vale lembrar o seguinte: nós temos também os pós e os contras. Vamos colocar desta forma. E aí vale o seguinte comentário: se você está estudando comigo no modo presencial, eu acredito que você tenha um pouco mais de aproveitamento no modo presencial. E eu vou te dizer por quê. Ali, naquele contato, não físico, mas naquele contato entre professor, aluno, conteúdo, entre o que eu explico no quadro e entre o que você assimila naquele momento, nós temos maior, vamos colocar como maior linha de aprendizagem. Eu não vou colocar como absorção, porque o conteúdo ele não deve ser absorvido. Não, 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 não. O conteúdo ele deve ser levado para a vida inteira. Então, quando você está ali comigo naquele momento estudando de forma presencial, você consegue entender de uma forma muito mais ampla aquele conteúdo específico. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para fazer o seguinte comentário. Você estudou comigo na semana passada derivação imprópria. É claro que, no modo presencial, os alunos também estudaram comigo derivação imprópria. Mas veja que nós temos aqui 2 situações diferentes. A primeira é do modo presencial e a segunda do modo online.
e vice-versa. Quem estudou comigo no modo online teve a oportunidade de ver ali como é que eu transformo e faço uma mudança de classe gramatical para outra classe gramatical. No modo, então, presencial, eu consigo trabalhar, então, uma análise, que é a análise morfológica. Então, veja, nesse sentido, eu tenho mais aproveitamento. É claro que no modo online nós temos ali um desafio que é resgatar todo o conteúdo de língua portuguesa para o formato que se está estudando. E aí vale o seguinte convite. Se você, é claro, dentro dos parâmetros de segurança, porque nós ainda estamos numa pandemia. Então, dentro dos parâmetros de segurança, usando a sua máscara, usando álcool gel, tá? Ou álcool em gel, você então está convidado a se fazer presente também nas nossas aulas, ou seja, presente na instituição, que é algo muito, muito, muito importante para o seu processo de ensino-aprendizagem. Sabemos que nas nossas famílias nós temos as pessoas que são mais idosas e você tem esse zelo, tem esse cuidado, eu entendo perfeitamente. Mas vale lembrar o seguinte, que aos alunos que não têm com tanta, vamos colocar assim, tá? Não tem o tanto de contato que outros alunos têm com pessoas mais idosas e que conseguem chegar à instituição para ter o seu momento de estudo, então acredito que vale a pena, viu? E muita pena. Por quê? Não pena de dó, tá? Mas pena de importante mesmo. Porque em sala de aula eu consigo detalhar de uma forma muito mais ampla o conteúdo, eu consigo, inclusive, vistar e carimbar o seu material, e ali nós estamos o tempo inteiro em contato e podemos ampliar de uma forma muito, muito, muito interessante o conteúdo que se está estudando. Então é um convite que eu faço a você. Em relação, então, à produção textual, alguns alunos perguntaram sobre uma questão específica da proposta de número 1. Então, na aula de hoje, eu vou dizer que questão é essa e como você vai trabalhar essa questão. Vale lembrar que aqui na proposta de número 1, nós estamos estudando um gênero textual que é o resumo. A proposta de número 1 vai ser sobre resumo, a proposta de número 2, de número 3, de número 4, todas elas serão sobre resumo. E aí, olha só, observem o seguinte: você tem esse dom de resumir tudo que você vê ou tudo que você lê. Se você, por exemplo, assistiu no cinema ao filme Vingadores Ultimato, antes da pandemia, que foi o último filme, então, ali daquela linhagem do filme dos Vingadores da Marvel. E se você, de repente, para e conta para alguém a sua versão de como foi o filme, você vai resumir o filme da sua maneira, com as suas próprias palavras, da sua forma. Isso é um resumo. Você não detalha informações, você resume informações. Então, neste sentido, nós podemos fazer a mesma situação da mesma forma com o texto. Por isso, o título da proposta de número 1, resumo, versão enxuta do original. Um outro comentário importante é: algumas pessoas elas têm, vou colocar aqui como problema, tá? Em resumir textos. Eu sou uma dessas pessoas. Mas outras pessoas têm maior facilidade. Isso é decorrente da leitura que você faz, tanto de um livro específico ou da leitura de mundo, porque isso também vai interferir, e de alguma forma você vai perceber que isso vai influenciar no seu processo na sua capacidade, no seu processo de resumir, tá? Basicamente, o resumo, segundo o nosso material, é um procedimento de leitura que vai organizar informações, facilitar conteúdos e vai evidenciar aspectos mais importantes. O que eu acabei de fazer? Resumir o conceito de resumo. Viu como é simples, é fácil? Então eu escolho as palavras que serão, vamos colocar como palavras-chave, que vão te auxiliar a entender a ideia
central daquilo que você está resumindo. Isso, então, é um resumo. Vale lembrar também que o nosso material ele coloca aprender a resumir é, de certa forma, aprender a estudar. E, de fato, viu? Quando você, então, consegue entender esse processo de resumo, você, então, começa a ter o seu momento de estudo de uma forma muito mais ampla. E, claro, todo resumo ele é importante porque ele te ajuda a entender aquele conteúdo específico. Então, esta página ela já foi trabalhada, inclusive alguns alunos foram muito bem, gostei bastante. A segunda questão da página de número 3, ela também já foi trabalhada, alguns alunos conseguiram responder de uma forma assim bacana. A terceira também. A quarta também. A quinta foi uma questão muito tranquila, porque você tinha que pesquisar no dicionário o significado de duas palavras, tanto prolixo quanto objetividade, e depois você tinha que elaborar uma frase para cada palavra pesquisada. O mais interessante é o fato de que os alunos procuraram ali o significado de prolixo e comentaram comigo que nunca tinham estudado sobre essa palavra, nunca tinham estudado. Bom, então, nas aulas de produção textual, eu já consegui chegar a um objetivo específico, que é fazer com que você faça e tenha o seu vocabulário de uma forma mais ampla, tá? O nome disso é ampliação vocabular. E se você agora já sabe o que é prolixo, então não se torne uma pessoa prolixa, porque a pessoa prolixa, ela resume bastante a ideia daquilo que você está lendo, estudando, falando, só que ela não consegue organizar as informações. Então, por conta disso, ela se torna uma pessoa prolixa. E a objetividade vem em decorrência de ser objetivo, é claro, mas você vai aqui detalhar para mim de que forma isso acontece, certo? Em seguida, nós trabalhamos a página de número 4 e aqui vale o seguinte: esse texto do sono é um texto fenomenal. E muitos alunos tiveram dúvida justamente no texto do sono. O que eu irei fazer? Eu irei ler hoje o texto do sono. É um texto muito bom, porque ele vai nos ajudar, preste bem atenção, ele vai nos ajudar a responder a questão que vocês tiveram dúvida, e esse texto 2 ele também é aproveitado na proposta de número 2, tá bom? Então, eu espero que você já esteja organizado, esteja com o seu livro em mãos, porque aí você vai acompanhando e, se possível, você vai destacando o que for importante. Eu sempre ando com meu marcador de texto, porque às vezes, momentaneamente, eu me deparo com algumas informações que eu preciso realmente destacar. Assim, eu não esqueço e, ao mesmo tempo, eu torno aquele conceito que eu marquei importante para o meu estudo. Certo? Certo. Então, vamos lá para a leitura do nosso texto. Texto 2. Sono na adolescência. Entenda as mudanças no ritmo do sono dessa fase. O sono é uma atividade fisiológica fundamental para a saúde. Olha, se você não sabe o que é fisiológico, cadê o marcador? Marque, é importante, viu? Muito importante. Você saber o conceito dessa palavra. Marque, procure o significado no dicionário. E o desenvolvimento. Então, o sono é uma atividade fisiológica fundamental para a saúde e o desenvolvimento do ser humano. Tanto que, se você está em uma semana de avaliação, o ideal é você ter no mínimo 8 horas de sono, para que você então entenda e faça também o seu cérebro descansar. E é claro, tem o estudo do cérebro que vai dizer acerca das memórias, tá? As memórias a longo prazo e a curto prazo. Toda atividade avaliativa, antes de você estudar, você precisa ter um bom sono, porque você contribui tanto para o seu organismo, o preparo do seu organismo e principalmente para a sua memória, de longo e a curto prazo. Vamos lá. O sono é uma atividade fisiológica fundamental para a saúde e desenvolvimento. Aí nós temos entre parênteses, crescimento e aprendizado do ser humano. Ponto.
Sendo a adolescência uma fase de grande importância no que diz respeito a estes dois fatores, a atenção a este momento do dia deve ser redobrada. Segundo o CDC, o tempo ideal de horas dormidas para jovens é em torno de 9 horas. Veja bem, eu tinha dito 8 horas antes de cada avaliação. Agora, o nosso material, ele sugere 9 horas. Então, vamos colocar ali em média, 9, 8 horas. Mas é justamente nesta fase que percebemos alterações no ritmo de sono, como se o relógio biológico funcionasse diferente. E de fato funciona. As mudanças no padrão de sono têm diversas causas, fisiológicas e sociais. Ao entrar na adolescência, alterações hormonais fazem com que o sono venha um pouco mais tarde, empurrando, consequentemente, o despertar para mais tarde. Isso é verdade, não é verdade? Isso é verdade. Eu, pelo menos, em virtude da minha profissão, eu acabo dormindo um pouco mais tarde. E a vontade é de acordar um pouco mais tarde também. A, mela, a melatonina, um trava-língua, né? A melatonina, produzida pela glândula pineal. Essa glândula pineal é extremamente importante, viu? Inclusive, marque aí glândula pineal. Marque ou circule, porque ela vai nos auxiliar em um outro processo que vai aparecer no nosso material. Inclusive, a glândula pineal ela é importante por diversas funções e diversas manifestações no nosso corpo, inclusive pelo sono. E altamente envolvida, olha só, veja bem, a melatonina produzida pela glândula pineal e altamente envolvida no ciclo do sono, passa a ter seu pico de excreção mais tarde, atrasando a sensação de sono nos jovens. Sua produção também é afetada com a exposição da luz, o que acontece quando, por exemplo, aparelhos eletrônicos são usados antes de dormir. Veja que o aparelho eletrônico, que é o caso do smartphone, aquela iluminação, quando você está deitado na sua cama antes de dormir, atrapalha até o funcionamento do seu corpo. Por quê? A sua glândula pineal, ela naturalmente, ela vai ali evidenciar que aquele momento o seu corpo está pedindo um descanso. E a partir do momento que a luz do celular bate ou reflete no seu rosto, mais especificamente nos seus olhos, o seu corpo ele começa a desencadear uma ação contrária. Tá? Por isso, então, que é um pouco arriscado você ter este momento. Embora, veja bem, é algo totalmente rotineiro, mas você vai parar para perceber que você precisa começar a reavaliar o seu comportamento, tá? Coincidindo com esta mudança fisiológica, aparecem as mudanças sociais, ou seja, por conta do início de uma vida social mais intensa, os adolescentes tendem a dormir mais tarde. Ao mesmo tempo, a escola aumenta a sua exigência, aumentando a carga de trabalho no dia a dia. As vivências da adolescência, com suas descobertas e frustrações, o aumento de exigência de responsabilidade por parte das escolas e das sociedades e as variações hormonais fisiológicas já são motivo suficiente para as alterações de humor experimentadas nessa fase da vida. Mas esta característica se torna muito mais evidente em adolescentes com carência de sono. E aí nós temos algumas perguntas, tá? Que eu, claro, vou deixar que você pense sobre o texto. Logo na próxima página, nós temos aqui o seguinte: registre as informações solicitadas de acordo com o texto lido. Tempo de sono recomendado na adolescência: 9 horas. Acabamos de resumir algo, tá? 9 horas. Alterações fisiológicas. Quais são as alterações? E você vai ver aqui, ó. As alterações, vamos ver. As alterações, ele pede as fisiológicas primeiro, né? Isso, as fisiológicas. Você vai retornar aqui o texto e nós temos aqui, inclusive, quais são as alterações fisiológicas, tá? Nós temos as alterações hormonais e as fisiológicas.
Veja onde que você pode encontrar aqui a resposta para o que se pede, para que você resuma então o que se está pedindo. Nós temos alterações sociais e as consequências. Volte ao texto e veja em que momento vai aparecer isso, tá? Aí vem a pergunta que vocês me fizeram. Muitos de vocês me fizeram. Agora, nas linhas abaixo, faça um resumo do texto em no máximo 15 linhas de acordo com as informações registradas acima. O que era para fazer? Na verdade, a pergunta foi: que texto é esse? Qual foi o texto que nós acabamos de ler? Justamente, Sono na Adolescência. Então, você vai pegar as informações que você colocou aqui na questão de número 7, que você praticamente resumiu o texto com as ideias centrais do texto, só que aqui você vai fazer em formato de um texto. Pode ser com parágrafos? Pode. O importante é que você faça o resumo do texto que você leu. E este resumo você praticamente já fez aqui na questão de número 7. Só que você fez de uma questão isolada. Você foi respondendo as ideias centrais de acordo com o que o material foi solicitando. Aqui na questão de número 8, você só vai transcrever em formato de um texto, tá? De um texto, respeitando naturalmente ali as estruturas gramaticais, com margem, com parágrafos e por aí vai. Certo? Essa então era a dúvida de vocês e eu espero ter respondido. É algo bem simples. E lembrando que aqui, nesta parte, você pode e deve fazer um rascunho, porque o texto definitivo, o resumo, tudo muito bem elaborado, deve constar no formulário. Sempre façam isso. Eu oriento os meus alunos tanto em sala de aula quanto de forma presencial. Chegamos então à proposta de número 2, que é a proposta da nossa aula de hoje. Então vejam que eu tive que resgatar algo lá da aula passada para que você não fique em dúvida do que é para ser feito. Na proposta de número 2, nós temos como título o desafio da sumarização. Eu não sei se vocês já ouviram falar de sumário, tá? Nós não temos ali no sumário, que é aquela parte que antecede a introdução de um livro, onde tem as páginas, por exemplo, por que estudar a língua portuguesa, capítulo 1, página 6, por que estudar a língua inglesa, capítulo 2, página 10. Isso é um sumário. O sumário, então, ele tem um objetivo, ele não está ali em vão. Você ganha tempo ao saber onde foi que você, então, ou melhor, se você está procurando um item específico, então você ganha tempo a procurar no sumário. Pronto, acabei de resumir a minha ideia. Então, eu sumarizei o que eu estava querendo dizer. Interessante, né? Muito interessante. Então, ali naquele exemplo do livro que eu acabei de dar, nós temos o sumário. De forma mais concreta, vamos ver o seguinte, para que você entenda o que eu estou tentando dizer, na verdade. Eu peguei um livro meu, naturalmente, dos meus estudos da língua portuguesa, que se chama Coisas que todo professor de português precisa saber, a teoria na prática. Ó, esse livro aqui, tá? Aí nós entramos, aqui tem meu nome, ó, Henrique Adriano e tal, a data que eu comprei. E bem aqui, antes da introdução, nós temos o sumário. Então, nós temos aqui a nota do editor, a introdução. A introdução está aqui na página de número 11. Vamos ver se vocês veem. Ó, página de número 11. Então, para eu ganhar tempo, tá? De forma essencial, eu venho aqui, a introdução em página 11, então já coloco na página de número 11. É algo realmente bem objetivo. Isso faz, então, com que eu sintetize o meu tempo. Quando nós conversamos sobre o texto, é da mesma forma. Da mesma forma. E aí vamos aqui para o nosso livro e chegamos ao seguinte comentário. Uma das estratégias mentais essenciais para a produção de resumos é a sumarização do texto base. Mas o que é sumarização? É sintetizar, reduzir ao essencial. Isso, então, é sumarizar. Quando você reduz, só para termos uma
linha, em uma linha só, aquilo que é essencial. Então, é sumarização, que vem do verbo sumarizar. Ao sumarizar, utilizamos algumas estratégias como tiramos exemplos, tiramos explicações justificativas, tá? Sinônimos, expressões de realce. Então, se eu digo, por exemplo, assim, Maria, vírgula, mãe de Juliana, vírgula, chegou em casa. Eu quero sumarizar, eu tiro mãe de Juliana. Maria chegou em casa. Pronto. Resumi, sintetizei o que eu estava querendo dizer. 3. Apagamento de argumentos e citações. 4. Apagamento de conteúdo que se pode facilmente inferir com base no nosso conhecimento de mundo. 5. Conservação de todas as informações não resumíveis por serem a essência do texto. Em outras linhas, você vai tirar tudo que deixa o seu texto gigante, tá? É apenas a ideia central. Sintetizar real ao essencial. E aí chegamos aqui na página de número 7, na questão de número 1. E aí você vai precisar reler o texto do sono. Lembra que eu falei que o texto do sono seria importante para cá? Então, aqui está. E você vai sumarizar algumas informações. Por exemplo, o sono é uma atividade fundamental para a saúde. Volte ao texto. Vamos lá, vou ajudar vocês. O sono é uma atividade fundamental para a saúde. Aqui. O sono é uma atividade fundamental para a saúde. Como é que nós podemos sintetizar? Ele quer que nós sintetizemos, sumarizemos toda essa informação aqui, tá? Veja o seguinte. Esse primeiro parágrafo inteiro diz respeito ao que ele colocou. Não é interessante isso? Isso significa que quando você sumariza, você sintetiza. Nesse caso especificamente, nós temos o seguinte: o sono é uma atividade fundamental para a saúde. Eu posso sumarizar até mesmo essa frase, essa oração. Posso colocar: o sono é fundamental. Pronto, já sumarizei. E o que eu fiz? Eu apaguei o conteúdo que pode facilmente inferir com base no conhecimento de mundo, apaguei exemplo, apaguei explicação, ou eu conservei as informações porque elas não são resumíveis. Aí você vai perceber o que eu fiz aqui. Letra B. As mudanças sociais também interferem na quantidade de sono dos adolescentes, ou seja, por conta do início de uma vida social, os jovens dormem menos. Eu posso fazer apenas assim, gente. As mudanças sociais interferem no sono dos adolescentes. Pronto. Eu posso deixar até por conta do início de uma vida social. Pronto. Aí o que foi que eu tirei? Eu apaguei um conteúdo, apaguei os exemplos, apaguei a explicação, ou eu deixei as informações. C, a mesma coisa. A glândula pineal, eu posso sumarizar, olha só. A glândula pineal, vamos ver, é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos. Ponto. E aí eu tiro, tais como smartphones. Esse aqui foi mais fácil. Nesse caso, eu coloco aqui a glândula pineal é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos e o que eu fiz foi o seguinte, eu apaguei os exemplos, então foi apagamento de exemplos. Então, a letra C, ela fica bem aqui, tá? E assim vai. Algo bem simples. E aqui nós temos uma informação sobre a glândula pineal, tá? Onde que a glândula pineal fica exatamente no nosso cérebro. Inclusive, essa glândula vai ser importante para uma outra situação dos nossos estudos de língua portuguesa. Então, veja, nós temos aí uma informação da área biológica com informação de língua portuguesa. Maravilha. E aí chegamos, por fim, aqui na página de número 8, tá? Que você vai ter que, naturalmente, fazer uma produção textual. Antes disso, você vai ler o texto da página 3 e você vai responder o que está sendo perguntado aqui nessa página. Em seguida, nós temos aqui umas práticas de reflexão sobre a língua. E aí, esse comentário que eu vou fazer é importante. Essas perguntas aqui, elas vão aparecer, ou melhor, elas estão aparecendo, elas aparecem aqui no nosso texto, porque o nosso material
logo logo nós vamos precisar resgatar o conceito de predicado verbo nominal. Por isso, então, que o nosso material antecede algo para você lembrar na hora de estudar predicado verbo nominal. Tá? Aqui nós temos a pergunta de número 4, que diz respeito ao sujeito dos verbos, a pergunta de número 5 sobre transitividade verbal, a pergunta de número 6 sobre a função sintática dentro aqui desta oração, de alguns termos, naturalmente, e a questão de número 7, para você fazer um resumo do texto aqui em cima. Ó. Nada se cria, tá? Utilizando apenas 3 linhas. Lembrando que essa questão de número 7, então, é justamente a questão que fecha a nossa proposta. Próxima aula, então, nós vamos trabalhar a proposta de número 3 e assim, então, terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu trouxe para vocês. Próxima aula nós temos mais um encontro. Bons estudos, fiquem com Deus. Dúvidas, mandem mensagem no privado. Até breve. Tchau, tchau, turma.